Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso sobre o jogo responsável aqui no canal de Fred Azevedo. Eu sou Rafael Ávila, psicólogo, e nessa aula iremos abordar um pouco sobre as consequências mentais em relação ao jogo, a dependência no jogo e os transtornos relacionados com o transtorno do jogo ou consequências advindas da prática. Alguns sintomas de sofrimento mental estão diretamente ligados com a prática do jogo, como alguns sintomas de ansiedade, tais como a expectativa irreal, pensamento constante sobre o futuro, preocupação excessiva sobre o dinheiro que foi perdido, desesperança e insegurança. Podem estar presentes também alguns sintomas depressivos, como a falta de ânimo, falta de energia, pensamentos de culpa e de autocobrança e talvez até pensamentos suicidas. Além dos problemas mentais e psicológicos, há diversos problemas sociais e relacionais advindos da prática do jogo irresponsável, como o rompimento de laços familiares, muitas vezes acontecido por direcionar menos tempo do que deveria com a família e abdicar de responsabilidades em casa para jogar, e também a perda do emprego, muitas vezes relacionado com priorizar o jogo ao invés das demandas do trabalho, gastando mais tempo do que deveria e dedicando toda a sua energia para o jogo ao invés para as atividades fundamentais para a nossa vida, tais como as relações que mantemos, o nosso trabalho e outras fontes de lazer. Além disso, o jogo pode acarretar na perda do prazer de outras atividades, gerando assim apenas o jogo como algo interessante para se fazer e direcionando todo o nosso hobby no jogo. É importante manter diversos hobbies e diversas fontes de prazer para evitar cair num ciclo de compulsão e de vício. Engana-se quem pensa que os problemas mentais ou sociais acontecem apenas com quem se identifica com um vício no jogo. O vício no jogo é sim uma doença clínica real, com diagnóstico previsto no DSM-5, mas está longe de ser o único problema que pode ser causado pelo jogo. Jogadores comuns que não se identificam com o vício também podem experienciar diversos sintomas, como os citados anteriormente, e isso causar uma má qualidade de vida, além de diversos problemas com a relação com a família, a relação com os amigos e entre outras várias coisas que podem acarretar numa diminuição da qualidade de vida. Pessoas que apresentam o diagnóstico de outros transtornos mentais pode também estar associado a uma maior chance de contração do transtorno do jogo, como é conhecido o vício nas apostas. Transtornos mentais como o transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo, transtorno de personalidade antissocial e o transtorno por uso de substâncias estão intimamente ligadas com o transtorno do jogo. Sendo assim, pessoas que já apresentam esse diagnóstico, já tiveram experiência com esse tipo de doença, devem ter seu cuidado redobrado e não devem jogar sem supervisão, pois diversos estudos explicam e trazem estatísticas que pessoas que apresentam esses transtornos estão muito mais propensas a desenvolver o transtorno do jogo. Embora o vício em apostas seja o mais temido e o mais falado de consequência mental, é necessário sempre pensarmos sobre nossas expectativas, pensamentos e principalmente emoções vivenciadas durante, antes e depois da jogatina. Essas expectativas ou essa frustração pode estar associado a quadros de sofrimento mental, mesmo que não estejam associados ao vício. O vício é uma condição clínica real, diagnosticada e que falaremos mais a fundo nas próximas aulas. Mas se você apresenta algum dos sintomas citados nessa aula, procure ajuda. Não deixe o problema se tornar maior do que é agora. Não esconda o problema dos familiares ou dos amigos. Existem ajudas especializadas, como os grupos de apoio, psicoterapia e diversas outras alternativas para aumentar sua qualidade de vida. Se você já tem consequências como insônia, como depressão ou qualquer coisa que já foi dita nessa aula, procure ajuda, compartilhe com as pessoas que você ama e não tente carregar essa carga sozinho. Para evitar que esses sintomas acarretem em má qualidade de vida, leve a sério as dicas dadas anteriormente, como o controle do tempo, controle de depósitos e principalmente a autoavaliação. Pense constantemente os motivos que te levam a jogar. Pense o que você sente quando joga e o que você busca do jogo. Esse pensamento e essa autoavaliação de uma forma constante e consciente nos faz refletir e analisar a nossa relação com o jogo e o papel que o jogo tem nas nossas vidas. Você deve ter várias fontes de entretenimento, várias fontes de prazer. Não concentre tudo apenas no jogo. O jogo é apenas mais uma fonte de lazer. Nessa aula, nós vimos alguns sintomas relacionados ao sofrimento mental e à prática do jogo, como sintomas ansiosos, sintomas depressivos e diversos outros sintomas que podem acarretar numa má qualidade de vida.
Além disso, a gente conheceu alguns transtornos mentais diagnósticos que podem estar relacionados com o transtorno do jogo problemático. Se você apresenta algum diagnóstico prévio desses transtornos, repense a sua relação com o jogo e busque ajuda e apenas jogue sob supervisão. É muito importante que constantemente a gente pense no nosso relacionamento com o jogo para que ele não ultrapasse as esferas do entretenimento. Na próxima aula, vamos falar de uma forma mais específica sobre o diagnóstico de vício em apostas, trazendo os sintomas, a forma diagnóstica e algumas das consequências causadas pelo vício. Até a próxima, pessoal.